Boa tarde. De Olho no Rio hoje recebe o grande mestre de jiu-jitsu, João Alberto Barreto, que é psicólogo, mestre também em psicologia, autor de livro e uma fera. Quem encarou sabe que não é brincadeira lutar com o mestre João Alberto. Mestre João Alberto Barreto, é um prazer recebê-lo aqui. Me conta um pouquinho como é que é essa vida de lutador no tatame e de psicólogo cuidando da cabeça dos outros. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite, que me honra muito, estar à presença do deputado, amigo e irmão, Marcelo Itagiba. Essa relação entre o campo esportivo e a psicologia, ela veio, vamos dizer assim, com o passar do tempo. Quando eu quis fazer psicologia, eu já era formado em direito. Estava interessado em fazer direito criminal. Mas, na época, não existia essa especialidade no campo do direito. E, com isso, fui me aproximando da psicologia clínica. E, nisso, eu tive um convite, de repente, na minha vida, de um presidente eleito do Fluminense Futebol Clube, chamado Francisco Horta. Ele mandou me convidar para conversar comigo. Queria conversar comigo porque ele estava assumindo o Fluminense pela primeira vez na vida dele. E me contratou. Uma coisa inédita na época, porque a psicologia ela era vista de forma inequívoca. Achavam que a psicologia ou o psicólogo tratava de malucos. Dar melhores condições para ele poder desenvolver o seu potencial, é isso? Exatamente. No momento que você, veja bem, tem uma estrutura emocional capaz de enfrentar estresses competitivos, além dos estresses da vida, nisso, então, a psicologia, pela sua intervenção, consegue dar ao jogador, ou qualquer pessoa, veja bem, em qualquer atividade humana, condições de ter uma performance cada vez melhor naquilo que ela faz. Mas, professor, me diga uma coisa, de que forma o jiu-jitsu lhe auxiliou nessa carreira de psicólogo? Ou seja, de que forma a sua formação pessoal, né, foi fundamental para a evolução da sua vida? O jiu-jitsu, para mim, ele foi um instrumento educativo da maior importância, porque eu era um menino de uma família de 10 irmãos, eu era o sexto da família e era um menino gago. Eu tinha dificuldade em falar, mas não tinha dificuldade em estudar, não tinha dificuldade em brigar com outras crianças. Eu me lembro nessa época que meus irmãos me punham para brigar sempre antes do futebol aos domingos. Botaram a brigar. E o que aconteceu da minha vida? De repente, né, fui crescendo, meu pai veio para o Rio de Janeiro, eu fiz concurso para o Colégio Militar, me tornei aluno do Colégio Militar, e lá fui interno no colégio, comecei, entende, a aprender aquela visão positivista da vida. Né? Porque a família militar, na época e até hoje, tem como princípio o positivismo de Augusto Conte. Então, a minha vida é engraçada, ela se compôs da minha formação psicológica, compreendeu? Em que eu aprendi que o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. E me diga uma coisa, professor, o senhor talvez tenha sido, ou com certeza é, né, o maior discípulo da família Gracie e construiu, né, na sua gênese, né, um grupo de grandes lutadores. Quer dizer, Barreto hoje também é uma palavra que se confunde com Gracie, é uma palavra que se confunde também com jiu-jitsu. O senhor foi invicto, o senhor fez todos os vale-tudos na sua época, em que se lutava todos os finais de semana e jamais perdeu uma luta. É verdade isso? É verdade, é verdade. Mas eu posso, inclusive, colocar meu amigo Marcelo, que naquela época, só quem sabia jiu-jitsu, era a família Gracie, mais ninguém. Quer dizer, eu tive vamos dizer assim, a felicidade ou a facilidade de vencer esses adversários, porque não tinham a minha técnica. Não é? Quer dizer, hoje em dia seria diferente. Né? Mas, de uma certa maneira, eu aprendi com o Hélio tudo que ele pôde me ensinar, ele me ensinou.
acredito que a minha simbiose de relação técnica com Hélio, de professor e aluno, foi uma coisa que poucos tiveram. Na própria vida de relação do grande mestre Hélio Gracie, compreendeu? Com relação à família. Porque a família aprendia olhando. O Hélio não dava aula assim, não. O pessoal ia lá, aprendia olhando e ia fazendo, olhando e ia fazendo. E o Hélio Gracie, eu considero como meu segundo pai, foi um homem que abriu os caminhos para mim, compreendeu? Não só para o jiu-jitsu em si, mas para a minha vida acadêmica, como psicólogo e professor de psicologia. Ele me ensinou tantas coisas que, da minha formação acadêmica, eu fui percebendo que ele era uma síntese de vários filósofos. Todo aluno diante dele dizia: você é um campeão, cara. Você vai longe, você vai conseguir o que você quiser. Eu aprendi com ele isso. Professor, o senhor também fez 2 irmãos mestres de jiu-jitsu, né? O mestre Álvaro e o mestre Sérgio. Sérgio Barreto. O mestre Álvaro Barreto e hoje, grandes mestres, são grandes mestres hoje. São meus companheiros, de conselho, inclusive, do Conselho Mundial de International Jiu-Jitsu Association, que foi agora criado por um grupo de americanos, pelo professor Papa John. Hoje são meus colegas de conselho. Nós estamos com a visão de transformar o jiu-jitsu brasileiro no jiu-jitsu olímpico. Então foi criado na América um conselho só de brasileiros. Do Robson Gracie, do Armando Vriede, que nós vamos convidar agora para formar esse conselho. Então o professor Álvaro, grande mestre hoje, o professor Sérgio Barreto, eles vieram, vamos dizer assim, me acompanhando esses anos todos. Você vai perguntar, e foram seus alunos? Não, não foram meus alunos. Eles aprenderam com a família Gracie. Ali nós aprendíamos sem ter assistência técnica do outro. Foram aprendendo. Aquilo era uma família, era a gênese do jiu-jitsu e as pessoas iam assimilando todo aquele conhecimento. Por isso mesmo que eu digo que o Hélio Gracie, eu tive essa primazia dele ter me ensinado diretamente o jiu-jitsu dele. E ele foi meu modelo. Então você vê, o Álvaro Barreto hoje, compreendeu? É um grande professor, educador, professor de educação física, compreendeu? Um homem preparadíssimo no campo da educação comportamental. O nosso amigo Sérgio Barreto, meu irmão querido, ele que introduziu o jiu-jitsu em Brasília. Ele criou a Federação de Brasília. Ele foi o primeiro professor da Polícia Federal de Brasília. Quer dizer, ele foi para Brasília e criou os núcleos de jiu-jitsu, que hoje é fantástico em Brasília o que ele está realizando, juntamente com o meu sobrinho, que é médico lá, o Zé Roberto de Melo Barreto. Entendeu? Então, Brasília hoje se tornou uma potência em jiu-jitsu em função da família Barreto, agregada de outros personagens muito importantes de Brasília. Professor, eu queria, para que a gente pudesse encerrar o nosso programa, que o senhor mandasse uma mensagem para os jovens que nos estão vendo e ouvindo, né, falando um pouco sobre a maneira como a gente deve tocar a vida para se tornar um ser humano melhor. Tenha amor pelo que você faz. Tem que ter amor pelo que você faz. Tudo que você fizer, procure amar. Amar de coração. Segundo, tenha a ordem, tenha a disciplina como base do seu caminhar, naquilo que você pretende fazer da sua vida. E terceiro, tenha meta de progresso. Veja a vida com uma superação de limites permanentemente, porque o homem, ele só chega às vitórias da vida através desse caminho, o amor, a ordem e o progresso. Mestre, muito obrigado, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu também, uma satisfação imensa. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, mestre.